Olá, bom dia. Oi, pessoal, bom dia. A insegurança de quem trabalha em posto de combustível. Imagens mostram o medo de frentistas durante assalto em Vila Velha. Os bandidos apontam a arma, ameaçam funcionários e fogem, levando o dinheiro do caixa. E um caso grave e revoltante em Vila Velha. Uma mulher deixou a filha de apenas 1 aninho em casa para curtir o carnaval. Pois é, Luciano, depois de 4 dias, a criança foi encontrada em estado grave de desnutrição e teve que ir para o hospital. A mãe foi detida. Tainá Lopes tem os detalhes ao vivo pra gente. Que história triste, hein, Tainá? Muito triste, Ingrid. Bom dia a você, ao Luciano, a todos que nos acompanham. Tem detalhes nessa história. Era uma criança especial que precisava se alimentar através de sonda a cada 3 horas. Usava também a bolsa de colostomia, né? Que se fala, colostomia, exatamente isso. Peço perdão a você em casa. Todos os cuidados especiais que eram necessários com essa criança não foram executados durante 4 dias. O Conselho Tutelar disse que já acompanhava essa família, que essa mãe era uma mãe que já dava sinais aí de irregularidade em relação à criação da filha, já tinha recebido denúncias, mas nunca tinha conseguido pegar em flagrante, pegar no ato essa mãe deixando a filha abandonada, a filha de 1 ano e 9 meses. E agora conseguiu chegar a esse caso tão triste, a criança debilitada e a mãe enquanto curtiu o carnaval. Eu estou aqui no Conselho Tutelar de Jabaeté, em Vila Velha, porque daqui a pouquinho a gente vai conversar com a conselheira responsável por esse caso e entender um pouco mais dessa história e falar também sobre outros casos que acontecem aqui na região e como que é feito todo o trabalho do Conselho Tutelar junto à polícia em situações como essa. Olha, muito grave mesmo. A gente estava conversando aqui agora há pouco, são detalhes que daqui a pouco a gente traz para você, que deixa a gente assim perplexo, passado com a situação, de acreditar, de ver que na verdade isso acontece e acontece com muito mais frequência do que a gente imagina. Valeu, Tainá. Brigadão. Daqui a pouquinho a gente se fala, viu? Descartado coronavírus no paciente de 54 anos internado em Hospital da Serra. Mas só que o Estado investiga outro caso. Dessa vez, um jovem de 25 anos que retornou de Singapura com sintomas da doença. Você precisa saber como evitar o contágio de doenças respiratórias, hein? O TN1 traz já essas informações. E para você que está estudando e sabe que o estágio abre as portas para o mercado de trabalho, fique ligado nas informações que Felipe Chicarino traz agora. Bom dia para você, Felipe. Olá, Ingrid e Luciano, muito bom dia para vocês, bom dia a todos que nos acompanham pelo TN1, é muito bom ter você aqui, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência, é isso mesmo, eu estou aqui em Serra Sede, mais especificamente na SEDU, na Secretaria de Educação aqui de Serra Sede, para falar de vaga de estágio, são mais de 150 vagas disponíveis, então você que está estudando algum curso da área de educação, quem sabe agora, né, já que o ano novo começa depois do carnaval aqui no Brasil, né, para muitas pessoas é assim, então por que não começar 2020, o ano letivo 2020, estudando e também estagiando. Daqui a pouco eu volto para o TN1 com mais informações sobre essas vagas de estágio aqui na Serra. Ingrid e Luciano, eu volto com vocês, um bom jornal a todos. Beleza, meu amigo, obrigado. Para você também, daqui a pouco a gente conversa mais. E no Conexão Justiça, um alerta. Postar imagens ou texto falando mal de uma mulher é crime. Marcele Altoete mostra como identificar quem postou e como denunciar a justiça também. O TN1 traz ainda ofertas de emprego e reportagem nas comunidades. Fique com a gente. Estado investiga o segundo caso suspeito de coronavírus no Espírito Santo. É um jovem de 25 anos, morador de Aracruz, que esteve em Singapura. Ele está em casa em isolamento. Ontem foi descartado o coronavírus num paciente que veio da Itália. Pois é, e um empresário capixaba que esteve lá também na Itália contou à nossa equipe de reportagem que a situação no país é muito tensa. Ele chegou a ter a máscara de proteção dele roubada porque faltam produtos nas farmácias. Na bagagem de ida para a Itália já estavam máscaras e álcool em gel. O cuidado foi na mala com o Elcio, que já tem o hábito de viajar com os acessórios por prevenção.
Já em terras italianas, o empresário viu que o clima era de tensão. Eu tive uma máscara roubada, tamanho desespero dos italianos diante de uma possível pandemia. Isso chamou bastante atenção por conta do despreparo do país para uma situação pandêmica. Então, por exemplo, não existiam máscaras em lugar nenhum, não existiam álcool gel em lugar nenhum. Os comércios fecharam, o país entrou em clima de alerta. E de Veneza a gente foi para Milão, onde estava praticamente tudo fechado, somente os supermercados com pouquíssimo alimento, né? As pessoas estocando alimentos. Pontos turísticos praticamente vazios. O tempo todo o brasileiro usava máscara. Nas ruas, em restaurantes, segundo Elcio, o comportamento dos europeus ainda não está adequado diante do caos provocado pelo coronavírus. E que falhas na volta para o Brasil chamaram a atenção. O processo de pré-embarque na Itália, nenhum tipo de questionamento, nenhum tipo de monitoramento, um avião lotado de passageiros, 90% sem nenhum tipo de proteção, e a gente está falando de um confinamento de 12 horas de voo. A gente usou máscara durante todo esse trajeto, mas 90% das pessoas não tinham, e a chegada ao Brasil também sem nenhum tipo de monitoramento. Então tudo isso chamou muito a minha atenção. A Itália entrou na listagem de países com surto do corona e hoje já contabiliza 12 mortes pelo vírus. De lá veio o brasileiro que se tornou o primeiro caso de coronavírus do Brasil e da América Latina. Veio também o capixaba, primeiro caso suspeito do Espírito Santo, descartado ontem após exames que identificaram que o aposentado de 54 anos está com influenza A. A doença, também viral, tem sintomas semelhantes ao coronavírus. A influenza, a gripe, ela tem como sintomas a febre, a tosse, a coriza, o nariz escorrendo, às vezes dor de garganta. E vai preocupar mais se o paciente tiver dor no peito, falta de ar e complicações respiratórias para o lado do pulmão. O Espírito Santo segue com um caso suspeito de coronavírus. Desta vez é um jovem de 25 anos que apresentou sintomas característicos da doença após retornar de uma viagem a Singapura. Ele tem um quadro muito leve, sintomas muito leves, febre baixa, ele tem dor no corpo e coriza. Então ele não precisa de internação, ele está orientado a permanecer em casa até que haja a possibilidade de confirmar outra virose ou então aguardar a confirmação do laboratório de referência. No Espírito Santo, a barreira é informativa. Quem apresenta sintomas procura já em aeroportos ou unidades de saúde orientação. Se a pessoa no desembarque tem algum sintoma, ela já procura o serviço de saúde do próprio aeroporto. Se ela apresentar um sintoma depois da viagem, ela vai procurar um serviço de saúde onde ela mora. São hábitos simples, as melhores ferramentas de prevenção. Primeiro, vem a lavagem de mãos. Então, lavar sempre as mãos. Outro cuidado importante, se não podemos lavar as mãos em intervalo muito curto, é o uso do álcool gel. O álcool é um desinfetante muito eficaz contra os vírus respiratórios. Uma outra substância que se usa no dia a dia em casa e que é capaz também de matar, de inativar os vírus de influenza e o coronavírus é o hipoclorito de sódio, a água sanitária, que nós temos muito em casa. Agora, um outro cuidado muito importante é ao tossir. Se a gente está com tosse, né, cobrir a boca e o nariz ao tossir. Isso evita que a gente dissemine esses vírus no ambiente e transmita mais. E a outra coisa é evitar ambientes com muita gente. Se nós ficamos em ambientes aglomerados, nós vamos ter mais chance de transmitir infecção respiratória. Cuidados importantes, né? Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, os exames para verificar se o morador de Aracruz possui outro vírus ou é coronavírus vão ser processados e analisados ainda hoje. Pessoal, mais um caso triste e revoltante. A mulher deixou a filhinha de 1 aninho em casa, sozinha para curtir o carnaval. Isso aconteceu em Vila Velha. Pois é, a polícia foi acionada pelos vizinhos e encontrou a criança muito debilitada. O bebê teve que ser levado para o hospital e a mãe foi detida. A repórter Tainá Lopes tem mais detalhes ao vivo para a gente. Tainá, que coisa grave, né? Meu Deus, de cortar o coração.
É uma daquelas notícias que a gente tem até dificuldade para entender como que uma mãe, né, tem coragem de fazer isso com uma criança de 1 ano e 9 meses, especial, que a cada 3 horas precisava ali que o alimento fosse introduzido através da sonda, tinha todas as suas necessidades, ali abandonada, sem banho, sem cuidado, sem carinho, sem alimento adequado, todos os outros medicamentos necessários. A Alessandra Santana está aqui comigo, ela é conselheira tutelar, está acompanhando esse caso. Qual foi a situação que vocês encontraram essa criança de 1 ano e 9 meses em Cidade da Barra, aqui na região de Terra Vermelha, em Vila Velha? Então, essa criança é uma criança que já era acompanhada por nós e ontem teve uma chamada para o plantão do conselho, né? E no plantão, quem estava em atendimentos foram 2 conselheiros da região 2 e 3 de Vila Velha que fizeram o primeiro atendimento para repassar para nós. Então, a partir de hoje, a gente está assumindo o caso, fazendo todos os levantamentos, buscando quem são esses outros familiares que a gente ainda não sabe e fazendo o acompanhamento enquanto a criança está no hospital. Antes da gente continuar essa entrevista, Alessandra, eu vou convidar você que está aí em casa, Alessandra, que está aqui comigo, para a gente acompanhar uma reportagem que resume um pouco toda essa história, essa trágica história de tristeza e abandono com uma criança de 1 ano e 9 meses. Vamos acompanhar. O caso foi registrado no DPJ de Vila Velha. A mãe da criança, uma jovem de 20 anos, prestou depoimento e foi detida. Ela é suspeita de ter deixado a filha de 1 ano sozinha em casa para curtir o carnaval na Barra do Jucu, em Vila Velha. Segundo informações da Polícia Militar, foram os vizinhos que encontraram a criança sozinha dentro da casa no bairro Cidade da Barra, em Vila Velha. Segundo informações de uma das vizinhas, a mulher tinha saído no sábado, fechou o portão do lado de fora da casa e deixou uma sacola com ela. Foi aí que ela percebeu que essa mulher de 20 anos tinha saído sem a filha e dentro da sacola encontrou essa chave. Depois de algum tempo, os vizinhos então entraram dentro da casa e se depararam com a menina de 1 ano sozinha em condições precárias. Eles então entraram em contato com a Polícia Militar. A criança foi encaminhada para o IMABA. A menina se alimenta por sonda e quando foi encontrada estava muito debilitada. O SAMU foi acionado para fazer o transporte da criança e o Conselho Tutelar acompanhou toda a situação. A mãe da menina foi encontrada na região de Cidade da Barra e informou à polícia que estava procurando uma casa para alugar. Agora eu chamo a sua atenção porque essa informação de que a mãe abandonou a criança não era novidade para o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar tem relatórios mensais de acompanhamento com essa mãe, com essa criança, todo mês indo naquela residência, conversar, fazer todo esclarecimento. Só que nunca tinha pego em flagrante uma situação como essa, da criança abandonada. Não é isso, Alessandra? Já era uma mãe aqui conhecida por vocês. Sim, a conselheira que fazia esse acompanhamento, uma conselheira que a gente chama de referência do caso. Hoje ela não está mais conosco, que teve uma mudança de mandato, mas ela fez um trabalho exemplar conosco, junto com o nosso colegiado, de acompanhamento mensal, de tentativa de encaminhamento para a rede, né? Porém, muitos desses encaminhamentos não foram cumpridos. O que acontece com essa criança? Então, essa criança agora, a gente faz todos os relatórios do atendimento, né, da situação até hoje, e a gente encaminha para o judiciário. E a partir de então, essa criança, a decisão fica exclusivamente do nosso judiciário. Em relação à família dela, né, vocês vão tentar entrar em contato com a família dela, mas você comentou comigo que, pelo conhecimento de vocês, não há com quem essa criança ficar nesse momento. Isso, a gente já tinha feito tentativa de ajuda de alguns familiares, porém a gente não teve êxito, tanto que culminou nesse abandono, né? Então agora a gente vai de novo conversar com essa família e a gente coloca tudo em relatórios que são encaminhados ao juizado da Vara da Infância de Vila Velha. Agora, para quem está em casa achando que isso é situação assim inesperada, de novidade, na verdade isso acontece com muito mais frequência do que a gente imagina. Sim, um atendimento desse, a gente até pede atenção exclusiva da imprensa para que divulgue, nos ajude a pedir que as pessoas façam as denúncias, né? Que façam denúncias verdadeiras. Se não quiser vir até o conselho, que ligue no Disque 100, no Disque 181, mas que façam as denúncias, porque isso são coisas do nosso dia a dia, infelizmente. Em relação à condição dessa mãe, é uma usuária de drogas, ela tem algum problema mental também, ou algo que nada justifica isso, né? Mas sim, que nos levem ao caminho que ela fez para poder tomar essa decisão? Então, a gente não tem como afirmar isso, né? Até porque hoje muitas das famílias que a gente atende, às vezes tem algum envolvimento
envolvimento, algum uso de droga. A gente fez encaminhamento para a rede de saúde, mas a gente ainda não tem essa resposta, se poderia dizer se é ou se não é. A gente não sabe, essa informação a gente não tem para dar. Vamos dar um serviço para o pessoal de casa? Para você que está em casa agora, acompanhando Tribuna Notícias primeira edição, é visível uma pessoa nessa situação, mora perto de alguém, conhece alguma situação como essa? O passo a passo dessa denúncia. Sim, se não quiser ligar aqui no Conselho Tutelar, nós estamos no bairro Jabaité, o nosso atendimento é 3244-4815. Vamos repetir. 3244-4815. Se a pessoa não se sentir à vontade, ela pode ligar no 100, que é um número que ela não precisa se identificar, ou no 181. Que é com a polícia. A partir disso, vocês vão atrás, vão investigar, como é que é essa investigação por parte de vocês? A partir do momento que a denúncia chega para nós temos até um prazo de atendimento, com o acompanhamento do Ministério Público, a gente faz todos os encaminhamentos necessários. Vocês vão até o local? Sim, a gente faz visita domiciliar, a gente notifica as famílias a comparecerem aqui, a gente faz uma escuta bem detalhada da situação e a partir de então a gente faz os encaminhamentos necessários para a rede. Muito obrigada pela sua participação, Alessandra, aqui no Tribuna Notícias primeira edição. Ingrid, Luciano, essa história é muito triste, mas como a própria Alessandra já disse aqui pra gente, muito mais comum do que a gente imagina. São casos e mais casos que acontecem em períodos festivos de abandono. Nesse caso, a gente tem aí a mãe, só tinha a mãe, essa criança morava somente ela e a mãe, não tem notícias do pai, o pai é ausente, na maioria das vezes é isso mesmo, o pai é ausente, a mãe nessa situação não tinha outro familiar com quem deixar essa criança, ela está recebendo atendimento médico e em seguida vai ser encaminhada aí a um abrigo e ficará à disposição, né, sob responsabilidade do Poder Judiciário. Ela que é uma criança especial e que nesse momento tudo o que ela precisa são de cuidados médicos específicos para poder restabelecer a saúde dela que ficou comprometida por conta desses 4 dias de abandono. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Tainá, pela sua participação. Luciano, como é triste a gente imaginar, né? A gente viu aí um caso, né? Um bebê de 1 ano abandonado para a mãe curtir o carnaval, mas casos assim são mais frequentes do que a gente possa imaginar. Olha que tristeza a gente imaginar que quem deveria estar cuidando, quem deveria estar amando, está abandonando. Difícil, né? Pois é, e será que uma pessoa que faz uma coisa dessa pode ser chamada de mãe? Não é abandonar a criança, uma criança indefesa, 1 aninho de idade, para curtir uma festa, né? Nem por meia hora, nem por 10 minutos, nem por 1 minuto. 4 dias, pelo amor de Deus. Incrível, né? Então, assim, a gente ouviu aí o Conselho Tutelar, não é? Importante a sua denúncia, se você aí convive com uma situação dessa, não deixe de denunciar. O número está aí na sua telinha, ó. Caso de denúncia, tem esse número, tem o Disque 100, tem o 181 para a polícia, o Disque Denúncia. Então, quer dizer, não deixe de denunciar. A gente, né, esse caso que a gente acabou de mostrar, ele já era acompanhado, mas não havia flagrante. Então, quer dizer, agora houve o flagrante e esse caso vai ser encaminhado à justiça. Então, assim, por favor, a gente conta aí com a colaboração de todo mundo para evitar a gente ter que ouvir casos desse nível, né, tão tristes. Com certeza. Agora o flagrante de um assalto a um posto de combustível em Vila Velha foi hoje de madrugada. Armados, 4 bandidos renderam os frentistas e levaram todo o dinheiro do caixa. Era um pouco mais de 3 da manhã desta quinta-feira, quando este Onix branco estacionou próximo à bomba de abastecimento de gás. O posto de combustíveis fica na rodovia Darli Santos, em Araçás, Vila Velha. 4 pessoas estavam no carro de passeio. O assalto foi anunciado e 3 homens desceram do veículo, um deles com a arma em punho. A outra câmera mostra os criminosos tirando o dinheiro do caixa, que fica a poucos metros do lugar que o Onix foi estacionado. Este funcionário não estava no momento do assalto, mas conversou com os frentistas vítimas do crime. Ele ficou bastante assustado na hora, porque os bandidos saíram com a arma em punho, né? Então entregou o dinheiro que tinha ali no caixa e os bandidos entrou no veículo, se invadiu, né, na Darli Santos. O que chama a atenção nesta história e que merece ser destacado é a arma usada durante o assalto. Pelas imagens, parece ser uma submetralhadora, uma arma de grosso calibre e com alto poder de destruição. O tempo todo, o criminoso de camisa verde aponta a arma em direção ao frentista. Assaltos como este parecem ser comuns aqui na região. Em vários postos, né? E sempre o nosso colega tá mandando pra gente, falando que aconteceu assalto. Isso é diariamente, sempre está acontecendo. A quantia levada pelos criminosos não foi revelada. Só que, maior que qualquer prejuízo financeiro, é o psicológico,
seguir na luta no dia seguinte. A gente trabalha já apreensivo, né, com medo, né, não sabe a atitude deles na hora que chega apavorado, com violência. Nas imagens mesmo desses assaltos, você vê que eles desceram bastante nervosos, né? Então a gente trabalha apreensivo, com medo, né? Bom, a PM fez buscas na região, mas até agora não localizou os suspeitos. E olha, morreu um jovem baleado na cabeça durante o Carnaval de Marataízes, no sul do estado. Fabiano Torres, de 26 anos, estava internado na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. Ele foi baleado na praia central de Marataízes. O crime assustou foliões que curtiam a última noite de folia. A vítima foi socorrida por uma equipe médica da prefeitura e morreu ontem à tarde. A PM foi acionada, fez buscas na região, mas não localizou o atirador. O motivo do homicídio já é investigado. E teve protesto hoje cedo na Serra. Pais e alunos de uma escola anegam negligência da diretoria e apontam questões graves. Pois é, um aluno teria perdido 2 dentes depois de levar uma rasteira no pátio do colégio. Um outro menino autista teria sido abusado por colegas dentro do banheiro. Os pais dizem que medidas necessárias não foram adotadas. Com cartazes, pais e mães de alunos da Escola Estadual Taquaraúna Serra se reuniram em um protesto pacífico na manhã desta quinta-feira. Eles relatam casos de negligência por parte da coordenação e da direção e pedem a saída da atual gestão da escola, onde estudam mais de 500 alunos do ensino fundamental. A Edileide conta que o filho perdeu 2 dentes depois de levar uma rasteira de colegas. Ela alega que a criança não foi socorrida. O menino foi atrás do empurrão nele. Ele falou bem assim, minha mãe me ensinou a estudar, não brigar. O menino pegou e deu uma rasteira nele, ele caiu, os 2 dentes dele ficou no chão. Ninguém me deu assistência. Meu filho precisa de aparelho, ele tem vergonha de rir. Mandou meu irmão ir para casa porque ele estava sem uniforme. Não avisaram para minha mãe, não ligaram para mim, porque eles têm meu número, eles têm o número da minha mãe. Meu irmão foi para casa sozinho, meu irmão tem 8 anos, foi para casa sozinho. Eu e minha mãe estavam em Laranjeiras porque a gente saiu de manhã. Meu irmão ficou sentado na calçada até 10 horas da manhã, esperando eu e minha mãe chegar, porque nós não estávamos em casa. E aí eu pergunto, se acontecesse alguma coisa com meu irmão? Muito abalada, esta mãe prefere não aparecer. O filho dela tem 6 anos e é autista. Ele teria sido abusado dentro do banheiro da escola por 2 alunos. Ela alega que a direção não prestou nenhum tipo de apoio à família. A mãe registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil e teve que tirar a criança da escola. Era para ter uma cuidadora junto com ele, me dar culpa dele ao banheiro. Eu vi nas imagens, entrando um coleguinha, depois ele veio me... Ele também estava presente quando ele viu as imagens. Ele falou, mãe, depois vai entrar os outros, depois vai vir os outros. Tipo assim, ele foi uma riqueza de detalhes, não tem como falar que uma criança está mentindo. Porque foi tão difícil criar um filho. E aconteceu o que está acontecendo nessa escola. E imaginar que pode estar acontecendo com outras crianças, isso está ficando impune, está sendo negligenciado. De acordo com os pais dos alunos, são inúmeros casos de negligência e omissão que começaram há cerca de 3 anos com a mudança de gestão da escola. É uma direção falha e ineficiente que omite o que acontece dentro da escola. Quando existem denúncias, é jogado para debaixo do tapete. Existe um livro de ocorrência na escola para relatar isso. Não achamos ocorrência alguma. São agressões que os alunos sofrem lá dentro e nada é feito, tá? O meu filho com 6 anos, no primeiro aninho dele aqui na escola, foi negado até comida para ele na merenda, porque ele não estava com a fichinha. A coordenadora tirou ele da fila, sentou ele no refeitório, com todos se alimentando, ele ficou olhando todo mundo comer. Isso se pode fazer com uma criança de 6 anos? Tem o caso do menino Fernando, que teve um acidente, uma queda dentro da escola, teve um traumatismo na cabeça, ele ficou jogado no canto do pátio até a avó vir buscar ele, porque a escola não chamou nem o SAMU. E a escola ainda disse que a avó assinou no livro que não precisava de socorro. Quando nós questionamos e pedimos o livro não existe. A direção emitiu uma nota de repúdio às acusações na página da escola no Facebook, onde diz que já estão trabalhando para esclarecer os fatos. Bom, sobre o caso da criança autista, a direção da escola disse que os conteúdos ainda precisam de provas. Mas desde o suposto ocorrido, a gestão da unidade está empenhada em esclarecer os fatos.
Imagens de câmeras foram disponibilizadas para a mãe e o caso direcionado aos órgãos competentes. A escola disse ainda que nenhum servidor foi procurado pelos alunos para conversar sobre o que teria acontecido. Só a família mesmo que foi ao colégio pedir explicações. E sobre o caso da queda do aluno, a direção diz que o socorro foi prestado imediatamente. Já em relação ao uniforme, a escola afirma que a informação não procede. Perseguição e tiros em Cariacica. Na fuga, o ladrão de moto atirou contra os policiais e ainda pulou de um barranco com altura de 4 metros. Um dos tiros atingiu uma casa onde estavam um casal e 2 filhas. Foram momentos de desespero. Eram cerca de 8 horas da noite de quarta-feira, quando os moradores de Nova Canaã se assustaram com uma perseguição. Uma viatura da Polícia Militar seguia um motociclista por esta rua aqui. De acordo com os moradores, a polícia veio em perseguição por essa rua aqui, a Silva Guiar. E quando chegou mais ou menos nesse ponto, o cara que estava na moto, o suspeito de ter furtado a moto, teria reagido atirando contra os policiais. Os policiais também atiraram. O cara, então, esse homem, esse suspeito, deixou a moto aqui e deu linha, deu no pé. Acreditem, ele pulou esse barranco aqui dentro do quintal de uma residência e esse barranco tem aproximadamente uns 4 metros de altura. O suspeito, o ladrão, ainda correu pela rua e foi bem mais lá para baixo. Ele saiu correndo e o pior, gente, sabe o que é? Na rua tinham muitas pessoas, de acordo com os moradores. Tinha morador tomando a sua cervejinha, tinham pelo menos 5 crianças na rua brincando de futebol e o ladrão passou na toda no meio dessas crianças. Uma moradora ficou assustada. Ela estava se preparando para sair para ir para a igreja e foi justamente na hora que os tiros começaram aqui, na rua dela. Eu estava em casa, eu estava saindo, me preparando para ir para a igreja. Quando a gente tentava abrir o portão, aí escutou a polícia passando e uma pessoa de moto passando e a polícia tirando. Um dos disparos acertou a janela dessa casa, ricocheteou e foi parar no muro. O trajeto feito pelo tiro não atingiu ninguém, mas causou pânico. Dentro da casa estavam mãe e 2 filhas de 4 e 9 anos de idade assistindo televisão. Do lado de fora, na varanda fumando, estava o marido e na rua, muitas crianças e moradores. O suspeito não foi pego pela polícia, mas a moto roubada sim. Ela foi levada para a Delegacia Regional de Cariacica. Nossa equipe teve que sair da rua. 2 rapazes armados não deixaram que terminássemos a apuração desse fato e nem conversássemos mais com os moradores. Bom, a PM disse que agiu de forma técnica e com uso proporcional da força. E só uma análise da perícia vai identificar se o tiro que acertou a casa partiu da arma da polícia ou do bandido em fuga. Pessoal, e a polícia investiga o caso de um adolescente espancado até a morte. O garoto de 15 anos não tinha passagem pela polícia e pode ter sido morto por engano. O jovem foi passar o carnaval na casa do avô, no bairro Novo Brasil, quando foi chamado na porta da residência por 8 traficantes. Os criminosos suspeitaram que o rapaz teria furtado uma quantidade de drogas escondida próximo ao local. A vítima não teve chance de defesa. Foi espancada e enforcada até a morte. Os suspeitos ainda não foram encontrados. Denúncias para o 181. A polícia começa a investigar o caso da jovem torturada em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado. No vídeo feito pelas próprias agressoras, a mulher é espancada, leva socos na cabeça e, em seguida, tem os cabelos cortados e as sobrancelhas raspadas. Ferida na boca, ela é cercada por um grupo de mulheres que ainda debocha da situação. A vítima não tem chance de defesa. Ela mora em Alegre e teria ido a Cachoeiro com uma amiga e não deu mais notícias. A mãe recebeu o vídeo da agressão na última quinta-feira e entrou em desespero. Dias depois, a filha desapareceu de casa, apareceu em casa, na verdade, cheia de ferimentos. Envergonhada, não deu detalhes a respeito do assunto. A polícia já está investigando o caso. Nossa, que violência horrorosa, gente. E mais um crime envolvendo jovens. O rapaz de 18 anos saiu para curtir o carnaval e acabou morto junto com um amigo no bairro Flechá 1, em Cariacica. Os 2 foram executados com mais de 20 tiros. Pois é, uma moradora disse que ouviu esses tiros e um dos jovens implorando para não ser morto.
Maxwell Felipe Almeida, de 18 anos, foi morto depois de sair de casa em Marcílio de Noronha para curtir o carnaval. Essa familiar, que não quis se identificar, contou que chegou a vê-lo na região, mas depois não soube mais dele. Eu cheguei a ver ele realmente no bloco de carnaval, que foi até na rua onde a gente mora. E depois dali eu não vi mais. Por volta das 2, 3 horas da tarde, comecei a receber notícias que ele estava desaparecido. E por conta dessas notícias, aí a gente foi passando uma mensagem para o outro, para saber se alguém tinha visto. A suspeita é que ele tenha saído de um bloco para o outro e até mesmo ido a um baile funk. A familiar acredita que a morte pode ter ligação com algum envolvimento da vítima com a criminalidade. Tudo leva a ser que pode ter sido envolvimento com crime, né? Ele estava junto deste outro homem identificado como Hércules. Os dois foram mortos com mais de 20 tiros na madrugada desta quarta-feira. Uma moradora em um áudio contou que ouviu os tiros e que uma das vítimas pediu para não ser morta. Só vi os tiros. Rapidinho a polícia chegou, não sei que alguém ligou. Foi chegando a polícia, foi chegando mais. O crime aconteceu na madrugada dessa quarta-feira, mas a família só ficou sabendo por volta de 3 horas da tarde. Isso porque a mãe de uma das vítimas entrou em contato com o Departamento Médico Legal de Vitória. Quando eu consegui falar com a mãe dele, aí a mãe dele não mora aqui, mora em João Neiva, ligou diretamente para o DML de Vitória. Infelizmente confirmaram que era meu primo, filho dela. Segundo a família, Maxwell deixou uma namorada grávida e era muito querido por todos. Uma ótima pessoa, uma pessoa do coração bom, muito brincalhão. Vai deixar saudade, muito saudade. A Polícia Civil disse que já investiga o caso, mas até agora ninguém foi preso. Os corpos dos jovens foram levados para o DML de Vitória, onde serão liberados pela família. Respirando, tem emprego chegando para você. Vamos ver as vagas aqui na telinha? São chances para vendedor, coordenador de pelotização, corretor de seguros, assistente administrativo, analista de TI, coordenador de serviços, secretária executiva, gerente de RH, técnico de enfermagem, consultor de vendas e gerente de orçamento. Cadastro no site rhopen.com.br. Pois é, Ingrid, e depois do emprego vamos de estágio. Fim de carnaval e o momento agora é de partir com tudo para o mercado de trabalho com vagas de estágio à sua espera. É verdade, as oportunidades estão na Serra e são mais de 100 vagas na área da educação. Quem traz os detalhes ao vivo para a gente é ele, Felipe Chicarino. Boa tarde para você, Felipe. Agora, boa tarde, né, Ingrid? Boa tarde, Lu, boa tarde você que está chegando agora, seja bem-vindo ao TN1. Pois é, a gente estava, só para contextualizar, a gente está aqui na Serra, em Serra Sede, né, na Secretaria de Educação, a gente estava até do lado de fora da Secretaria, mas de repente fechou o tempo, o céu ficou preto, começou a cair uma chuva, a gente brotou aqui dentro, porque não dá para ficar tomando chuva, né? Ao meu lado está o secretário Gelson. Eu combinei com ele, eu falei, se vou chamar de Gilson, eu chamei mesmo sem querer, secretário, desculpa, é o secretário de Educação, prometi cumprir, né? Secretário Gelson de Educação. Secretário, o alerta, né? A mensagem já vai para você que mora na Serra e que está aí cursando História, Geografia, Educação Física, Pedagogia, Letras, Matemática. A Prefeitura da Serra está com mais de 150 vagas para estas áreas, para poder fazer movimentar a educação do município, né, secretário? Isso. Boa tarde. Boa tarde, Felipe, a quem está nos assistindo. A gente tem 150 vagas de quase 1.000, é um total de quase 1.000 estagiários que a gente tem para trabalhar em educação especial. Então, a gente está completando esse quadro e ainda faltam 150 estagiários para complementar esse número de... Então, todas essas vagas que estão abertas são para trabalhar, para esses estagiários atuarem na educação especial. Exatamente. E por que é importante para você que está cursando uma faculdade, nesses cursos que o Felipe já falou, eu vou repetir: Letras, Matemática, Pedagogia, Geografia, História, Educação Física e Educação do Campo, que é importante, é um curso importante que a Universidade Federal do Espírito Santo tem. Então, você que vai trabalhar com escola depois de formado, que está fazendo sua licenciatura, né, que quer trabalhar na escola, já começa a aprender desde já o que é uma escola. Porque não é só chegar depois de formado, é como é a vida numa escola. Então, já aprende desde cedo. É um aprendizado e, ao mesmo tempo,
recebe uma bolsa de R$550, que ajuda nos estudos, né? E também parece que 550 mais vale transporte, então Transcolito aí 0,800 também, se precisar se deslocar aqui dentro da cidade. Sem dúvida, né? E aí você tem um aprendizado, você conhece a escola, vai trabalhar com o diretor, com o pedagogo, você vai conhecer o que faz um pedagogo, o que faz um supervisor de turma, como é a vida, um cotidiano de uma escola. É uma oportunidade muito interessante para estágio que a gente está oferecendo e conta com vocês, são 150, a gente já começou as aulas, então ainda temos essas carências e as crianças estão precisando de vocês, estagiário, estagiária, venha estagiar com a gente, venha aprender na Serra, com a Serra. Agora, secretário, tem um telefone aqui, vou colar do secretário aqui, ó, é o telefone 3291-2132, vou repetir novamente, para não cair na casa de ninguém, passar trote, 3291-2132 é o telefone do setor de estágio da Prefeitura da Serra. Isso. Agora, secretário, você... No quarto andar, no prédio da Prefeitura Principal, na Serra Sede. Aqui mesmo, em Serra Sede. A educação especial ela é importante, porque nós temos a lei de inclusão, que diz que a escola tem que ser aberta para todos os alunos, independente da necessidade. Exatamente. Então, formar essas pessoas, capacitar esses profissionais, esses futuros profissionais, para já atuarem nessa área, é uma área que é sensível e necessária, né, secretário? É fundamental, Felipe, porque hoje o professor convive com a inclusão. Então, a gente tem que saber lidar com todos os estudantes que chegam e todos os estudantes que chegam para nossas salas de aula. Então, o estagiário ele tem essa oportunidade, desde já, de ir aprendendo. Porque o dia que ele sai um pedagogo, ele sai um professor de história, um dia ele aprendeu como lidar com essas crianças. É de extrema importância, são crianças muito sensíveis, que precisam de um cuidado especial. Então, ele vai aprendendo, mas aí não é só a educação especial que ele vai lidar. Ele vai lidar com todo o cotidiano da escola. Ele vai ser um profissional muito melhor formado do que agora, antes de entrar no estágio. Secretário, muito obrigado pelas informações. Estou lembrando o pessoal de casa, são mais de 150 vagas. Quais são as áreas? Quem está estudando pedagogia, história, geografia, letras, matemática, educação no campo, educação física, ou seja, essas áreas todas, então, são contempladas por essas oportunidades de estágio aqui da Prefeitura da Serra. Antes de devolver para vocês aí, Ingrid e Luciano, e é realmente muito importante essa questão da inclusão, porque infelizmente a gente para observar essa situação quando acontece com a gente, quando é mãe, quando é pai, quando é filho, mas a inclusão, ela é importante, ela é necessária, ela é sensível e o professor tem que estar preparado, isso no setor público ou no setor privado, para atender essa demanda tão especial que tem a nossa sociedade. Certo, secretário? Muito bem, Felipe. Assina embaixo o que eu falei? Vou pedir ao prefeito para nomear você para secretário de Educação. Podemos conversar sobre isso. Eu volto com você, Luciano, Ingrid, beijo para vocês aí, então fiquem ligados nessas dicas de estágio aí, hein? Tá certo, falou tudo, né? Viu? O secretário elogiou ele. Aí. Beleza, o né? nosso secretário especial da Educação, o Felipe Chicarino também, né, Felipe? Boa. Mas ele está certo, tem que correr atrás mesmo, né? Não é? E agora dizem que o ano começou, então é correr mesmo atrás e buscar aí essa colocação no mercado de trabalho. Tudo começa normalmente pelo estágio, né? Pessoal, olha, a seguir, intolerância, uma briga por causa de estacionamento acabou em tiro em Vila Velha. Lixão, bichos, falta de iluminação. O TN1 mostra problemas enfrentados por moradores do bairro Novo Horizonte, na Serra. E o Conexão Justiça traz um alerta. Postar fotos ou texto para manchar a imagem de uma mulher é crime. Pois é, Marcele Altoete mostra como identificar quem postou e também como denunciar à justiça. Agora a gente fala de intolerância. Em Vila Velha, uma briga por causa de estacionamento acabou em tiro na Glória. Pois é, e como enfrentar esse tipo de problema no dia a dia? Veja na reportagem. Na parede da casa, a marca do tiro que foi disparado pelo vizinho desta atendente de 28 anos. Mirou a arma contra mim e falou, agora você vai ter. Nisso que ele mirou a arma, eu saí e me retirei da mira do revólver dele. Só que ele disparou. No disparo que ele efetuou, na mira estava minha filha, minha sobrinha e minha tia. E ele saiu em alta velocidade com mais um comparsa. A confusão começou no início da tarde de terça-feira. A vítima brincava com a sobrinha e com a filha aqui nessa rua. E em certo momento acabou encostando no carro do rapaz, do vizinho dela. Ele não gostou da atitude, começou uma confusão, um bate-boca. O rapaz veio, retirou o carro e depois de cerca de 40 minutos voltou e realizou o disparo. A rua é aparentemente tranquila, mas a vítima conta que confusões são frequentes por aqui. O morador daqui não pode colocar o carro em frente ao portão deles.
Eles botam placa, não estacione, bota lajota, bota tudo para impedir. Agora eles podem botar o carro deles em frente ao portão das pessoas. São tipo de moradores que arrumam confusão por vaga de carro. Em setembro do ano passado, uma briga entre vizinhos também provocou uma tentativa de homicídio na porta de um bar em Nova Palestina, Vitória. Ezeilton Barbosa acabou preso em flagrante. Casos assim mostram que as pessoas estão cada vez mais intolerantes, é o que afirma esse psicólogo. E a gente também vive num processo, numa sociedade, melhor dizendo, ocidental, que ela não se preocupa com a questão do autoconhecimento, de olhar para si e lidar com as suas questões internas, com as suas dificuldades, com as suas questões interiores. Então, as pessoas elas vão tendo experiências durante a vida, elas vão passando, vão vivendo, vai passando, e não elabora as suas frustrações, as suas dificuldades, os seus problemas, as suas questões internas. E a gente vive estímulos estressantes na sociedade. Então, a pessoa vai viver situações que vão ser como gatilho. E como ela não lidou com tudo aquilo acaba vindo de uma forma assim e possuindo-a. Ele ainda explica que para viver uma vida mais tranquila em sociedade é fundamental ter autoconhecimento. E uma coisa bem clara em psicologia é o que não é tratado não é curado. E se eu não curo, aquela coisa que eu não curo me domina. Então, essas experiências maltratadas, mal vividas, mal elaboradas, elas vão dominar a vida da pessoa e ela não vai ter como lidar com aquilo. Tem como lidar com isso? Tem, se ela começar a olhar para isso e começar a tratar. Bom, para se tratar é necessário buscar atendimento. Os postos de saúde oferecem tratamento psicológico e quando esses conflitos de convivência se transformam em crimes, a polícia tem que agir. O caso já foi registrado e segue sob investigação. Uma série de problemas em Novo Horizonte, na Serra. É lixão, bicho que aparece por conta da sujeira, falta de calçamento, iluminação. Pois é, missão para Felipe Chicarino que mostra os transtornos e chama atenção para o caos, muitas vezes provocados pelos próprios moradores. O calçamento parou aqui, mas a falta de boa vontade do executivo com o Beco do Pombo em Novo Horizonte na Serra não interferiu apenas na continuidade do calçamento. O aspecto de abandono estimula o desrespeito. O que deveria ser acolhedor é fedor. Também não é sem motivos, tudo quanto é tipo de lixo, tudo quanto é tipo de dejeto é depositado aqui. De cachorro morto a resto de obra. Tá aqui no meio. Está aqui depositado. E é complicado para quem mora aqui perto, como o Marcelino, que mora bem em frente ao ponto viciado de lixo. O que aparece aqui na sua casa de bicho, por exemplo, Marcelino? Rato, praticamente, e atrai cobras, como já aconteceu várias vezes, matar cobra aqui, porque é através do lixo. Barata, tudo quanto há de bicho, animais peçonhentos, você encontra aqui. E quando eu disse anteriormente que aqui são depositados todos os tipos de resíduos, eu não estava aumentando nem mentindo, não. Por exemplo, isso aqui é granito. Foi depositado aqui por uma marmoraria e a presença deste tipo de resíduo aqui merece atenção porque é danoso tanto para o meio ambiente quanto para a saúde. Aqui no bairro aqui tem muita empresa pequena que mexe com isso, né? Tem muito material químico mesmo, entendeu? Esse material para ser preparado tem tela, tem catalisador, tem resina, tem vários material aí. E para o solo isso não é bom. Se não bastassem a falta de calçamento e o ponto viciado de lixo numa área verde, quem vive por aqui passa por tudo isso no escuro. Não tem iluminação pública por aqui. Eu saio aqui para poder ir para a igreja, é perigoso a gente pisar em cobre, porque é muito escuro. Eu coloquei uma iluminação em frente à minha casa para poder clarear a frente da minha casa ali, porque é tudo escuro, é um breu aqui. Achei cobra na minha escada, subindo para dentro da minha casa, e a minha gatinha se debatendo com a cobra, brigando as duas. Como acontece em boa parte dos pontos viciados de lixo, quem mantém eles ativos é você, que mesmo com coleta de lixo e o papo entulho, ainda insiste em desrespeitar o seu vizinho. Quem joga lixo aqui? Quem emporcalha toda essa região? Nossos próprios vizinhos que jogam. A prefeitura, vamos supor, se vai vir aqui, sei lá, quinta-feira amanhã, limpar. Daqui quantos dias está sujo de novo? No mesmo dia. Os vizinhos não têm consciência. Eles só querem tirar o entulho de cima deles e jogar em cima de outros. Fala sério, hein, gente? A Prefeitura da Serra prometeu mandar uma equipe ao bairro para avaliar a situação.
De qualquer forma, também pede ajuda da comunidade para denunciar quem descarta lixo de forma irregular. Basta mandar mensagem para o WhatsApp 99976-2595. 99976-2595. Pois é, o carnaval passou, muito se falou em respeito à mulher, principalmente para combater o assédio. Mas só que muitos homens ainda enxergam o corpo como se fosse um objeto. Mas e a violência virtual, hein? Então, Luciano, a violência virtual é o tema do Conexão Justiça de hoje. A Marcele Altué mostra que muitas postagens falando mal de mulher são consideradas crimes. Saiba como identificar para denunciar. Para muitos, a violência somente acontece de forma física, mas a internet também é fonte de muitas agressões. Apesar de toda a evolução vivenciada pelo homem, ainda existem páginas voltadas a exibir conteúdos ofensivos de intolerância e ódio. E o que para muitos pode parecer apenas uma brincadeira pode se tornar algo sério, viu? É que dependendo do conteúdo da postagem, a mensagem pode ser considerada crime, inclusive no âmbito da Lei Maria da Penha. Pode ser, inclusive, a simbólica ou violência sutil, que é falar da mulher no geral, criando estereótipos, fazendo piadas, fazendo chincalhas com a figura feminina. As postagens que fazem nas redes sociais, elas podem muitas vezes serem consideradas, inclusive, criminosas. Então, há um perigo muito grande para as pessoas que, sem sensatez alguma, colocam suas ideias de modo de deboche ao ser humano mulher. A procuradora de Justiça, professora da UFES e presidente da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, destaca que muitas vezes os homens criticam o feminismo sem saber direito do que se trata. Eles querem dizer que uma mulher, sendo feminista, ela é masculinizada de alguma maneira, quando não tem nada a ver uma coisa com a outra. Feminismo é movimento social onde mulheres se unem para trabalharem direitos das mulheres. E como identificar se a postagem ultrapassou mesmo os limites de uma brincadeira? Nós podemos verificar se é ou não uma violência de acordo com o tipo da escrita, do modo que a pessoa se refere àquilo que ela quer falar. Quem se sentir vítima de uma ofensa dessas pode procurar uma delegacia. Ela deve fazer o boletim de ocorrência, que pode ser virtual até, né? Pode ir presencialmente na delegacia de polícia adequada do seu bairro, porque, claro, não vamos ter delegacias específicas em todos os lugares, né? Então faz o boletim de ocorrência, dá o seu depoimento, explica onde está a sua ofensa e a pessoa também pode procurar ajuda psicológica, porque muitas vezes a pessoa fica adoentada com aquela ofensa nos centros de referência especializados em assistência social, os chamados CREAS. E quem posta esses tipos de mensagens sem parar para refletir o que de fato está publicando, pode responder criminalmente. Pode responder dependendo da forma, se tiver um tipo penal que se adeque àquele comportamento que ele teve, aquilo que ele escreveu ou falou, né? Porque pode ser até falando mesmo e não só escrevendo, enfim. E aí a pessoa tem que ser processada, né? Investigada primeiro, processada e julgada. A seguir, tem alerta de chuva forte no estado. O TN1 traz todas as informações. É já já.
Olha, pessoal, tem alerta de chuva forte, raios no Espírito Santo nesta quinta-feira, viu? Aliás, neste momento chove em alguns pontos da Grande Vitória. Você vê imagens ao vivo da Ponte de Camburi. Trânsito tranquilo na região da Praia do Canto nesse início de tarde. Vamos agora para a reta do aeroporto, sentido Serra, lá que beleza, sem retenção nenhuma, pista liberada e a mesma coisa também para quem segue na direção da capital do estado. Lá, trânsito sem problema, sem retenção, uma beleza. Quem dera se fosse assim todo dia, né? É verdade. E terminamos o giro de câmeras ao vivo com imagens da Reta da Penha. Por lá, trânsito de certa forma movimentado, mas sem engarrafamento. A gente viu aí nas imagens, pista molhada, então atenção redobrada por conta da chuva, né, pessoal? Um beijo grande e até amanhã. Um abraço e até mais.